tão maravilhoso, né? Essa leitura de números maravilhosa, Jesus. Vamos lá, então. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Deus, obrigada, Jesus, porque o Senhor nos deu a sua palavra, Senhor. E a tua palavra realmente, ela ilumina o nosso caminhar, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés. Queremos te agradecer, Deus, por mais um dia, por esse domingo. Que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor venha com teu Santo Espírito, Pai, abrindo os nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar as maravilhas da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Hoje nós vamos estudar aqui, meditar, né, em Números, capítulo 6, Números 6. E quando eu estava na semana passada vendo o próximo capítulo, né, que a pessoa é ansiosa, fica no 5, mas já olhando o que é que vem no 6. E aí, quando eu vi que ia falar do voto do Nazireu, falei, ai, Kátia, deixa eu fazer. Deixa eu fazer esse capítulo 6, porque eu li um livro há um tempo atrás, eu vou até falar dele, né? Um livro de Loeng, que o título do livro é esse, o DNA do Nazireu. Então, tem algumas coisas aí que eu preparei, tirei até do livro também, para a gente ver nessa manhã. Mas, vamos seguindo aqui o nosso apegando-se, vamos fazer uma retrospectiva, né, do que a gente viu a semana passada. Lembrando que todos os vídeos ficam lá no YouTube da Anglicana ZN. Então a gente pode ir lá, se perdeu algum dia, maratonar, enfim, como você quiser, né? Mas ficam todos lá. Então, a gente está no novo livro, né, em números, e aí. A gente já está aqui hoje no capítulo 6, então deixa aí já marcadinho aí, aberta na sua Bíblia, que vai ser número 6. Mas eu vou só falar rapidinho do que a gente viu, né, a semana passada, com Kátia, que a gente vem falando aí da responsabilidade dos levitas, aquele povo que foi separado de Deus, né, para servir ali diante dele. Então, a gente falou de três tribos de levitas, né? Os coatitas, os gersonitas, né? E os meraritas, né? Então, a gente viu como Deus fala com detalhes como deveria ser esse cuidado com a Arca da Aliança, o cuidado com as coisas santas de Deus, né? E um princípio que Deus traz para a gente de santidade, como as coisas dele devem ser tratadas com santidade, porque ele é santo, com compromisso, com responsabilidade, né? A gente até viu que outras pessoas depois na história tocaram nessa arca de forma impura, né? E foram exterminados. E como Deus traz no detalhes como os levitas deveriam cuidar de tudo relacionado ao trabalho deles, dos levitas, né? Todas as suas responsabilidades. E aí Deus faz o recenseamento dos levitas, enfim, isso foi o capítulo 4. No capítulo 5 a gente viu aquela história da mulher, né, que era pega, ou pelo menos que se fosse assim, pensasse que ela tinha adulterado, como era o julgamento, como que era tratado isso. E aí, se houvesse só uma suspeita, né, de adultério, como era que eles deveriam, como que Moisés, Arão e o povo deveria cuidar disso, tratar disso. Então, Deus traz instruções. Na verdade, o que eu acho lindo de Deus nesse Antigo Testamento todo, né, nesse Pentateuco que a gente está vendo, são instruções, são ensinamentos. Deus está ensinando aquele povo a andar e a viver naquela terra prometida, né? A como que Deus queria que aquele povo andasse diante dele. É diferente de nós, não. Deus continua gritando para a gente, ensinando, dizendo como eu quero que você ande diante de mim, né? Então, tudo isso são princípios que a gente precisa trazer para a nossa vida. O que é que Deus quer me ensinar através desse estudo?
E aí foi muito bom, para mim foi muito impactante esse capítulo 5 porque ele traz a questão de que, olha, se você ofender a uma pessoa, eu me lembro disso, né, no capítulo, lá no versículo 5 ele fala que se a gente ofender uma pessoa, a gente está ofendendo a Deus. Toda vez que a gente ofender uma pessoa, a gente está ofendendo a Deus, né? E aí ele vai tratar muito essa coisa da justiça, que a gente acha que é uma coisa assim dura de Deus, né? Mas ali, na verdade, nesse caso dessa mulher, essa questão, o princípio da verdade, de andar em verdade. Olha, se você andar em verdade, você não vai, sofrer consequências, mas se você pecar, se você errar, você vai sofrer as consequências do seu erro, né? Então, aquela mulher tinha um ritual, né? Tinha que beber uma água, um negócio meio amargo e tal. Depois vocês veem lá o capítulo 5. Mas, enfim, é trazendo isso para a gente. Assim, olha, toda vez que a gente fizer algo errado, cometer algum pecado, isso vai ter consequência na nossa vida. E essa consequência pode ser bem amarga, né? Como aquela coisa lá que era amarga, que inchava a barriga da mulher, quem lembra? Né? Então, é bem assim. Mas aí vamos chegar aqui no número 6, número 6, que é esse que a gente vai estudar. Então, pegue sua água, pegue seu cafezinho aí, deixa ele bem quentinho, pega o chimarrão, né, Paulo? Pega o chimarrão e vamos lá para número 6, que é bem rico, e a gente vai fazer aqui juntos esse estudo. E aí vamos lá, eu vou ler aqui com vocês o isso, pega o chimarrão aí, pega o chimarrão, café, né? Vamos lá. E aí vamos lá. Eu vou ler com vocês aqui os versículos do 1 ao 4, né? Diz assim, ó, na Bíblia. Na minha Bíblia, eu tô lendo a versão NVI, tá? Diz assim: O Senhor disse ainda a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas. Se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá que abster-se de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho e de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Pronto, vou ler aí só do 1 ao 4, tá? E aí, ele está falando aqui, Deus está falando para Moisés, né, sobre essa separação, das pessoas fazerem, quando fizerem um voto especial, um voto nazireu. O que é nazireu? O que é nazireu, né? Acho que você ficou aí com essa pulga atrás da orelha. O que é nazireu? Então vamos lá, que eu pesquisei aqui, viu? O que é nazireu? Qual o significado desse nazireu? Na Bíblia, nazireu é um nome utilizado para se referir a uma pessoa que estava presa a um voto especial de consagração a Deus, né? A pessoa estava ali presa a um voto de consagração a Deus. Não se sabe ao certo se essa prática surgiu, quando essa prática surgiu, né? Mas tudo indica que sua origem é pré-mosaica, é pré-Moisés, né? Os semitas, que eram da linha, os filhos de Noé, né? De Noé, não, de Adão, né? Ali, desde a linha de Sem, do filho de Sem, os filhos de Sem, os semitas, já tinham o costume de deixar seus cabelos compridos durante um tempo específico, ao qual buscavam um auxílio divino. Então, eles deixavam o cabelo crescer, né, como forma de buscar um auxílio divino. O voto do nazireado geralmente era feito voluntariamente e compreendia apenas um período, quer dizer, ele poderia ser um voto em que os pais consagravam os filhos de forma vitalícia, um voto vitalício nazireu, ou poderia ser algo temporário, e a gente vai ver esses dois casos aqui na Bíblia com exemplos, né? O mais conhecido de voto nazireu, você deve lembrar aí, é Sansão. Está lá em Juízes 13. Depois você lê a história de Sansão, né? Sansão, ele era um nazireu de nascença. De nascença, ele foi nazireu.
E aí, eu peguei alguns trechos aqui do livro de Loeng, que quem chegou aqui por último, eu falei no começo que Loeng, ele é um americano, né? E ele é um dos fundadores do The Call, que a gente até aqui fez uma versão do Descend, né? E esse homem é um homem de muita oração, jejum. Assim, ele levantou mais de 400 mil jovens, né, nesse chamado de oração, de jejum, de entrega de vida ao Senhor, né? E aí, no livro que eu estava vendo, diz assim, ó, a palavra nazireu é descrita de duas maneiras. Uma é a palavra raiz hebraica nazir, que significa separado para Deus, santificado, consagrado para refletir a glória de Deus. Em essência, nazir significa retirado dos padrões comuns do mundo para atender ao padrão de Deus. Veja que coisa, né? A segunda palavra da raiz hebraica para nazireu é nazar, que significa semelhante, elevado acima dos outros, separado com autoridade sobre a terra. Combinando as duas palavras hebraicas, falam de ser separado, purificado, feito para refletir a glória de Deus, elevado acima da norma e com autoridade sobre a nação. O nazireu fez um voto de consagração especial ao Senhor e, por meio desse voto, recebeu uma unção especial do céu que o capacitou a exercer a autoridade. O nazireu, espontânea e voluntariamente, se separa até mesmo dos prazeres legítimos dessa vida, para experimentar o grande prazer único de conhecer e amar a Deus. Que coisa linda, né? Que coisa linda, assim, porque o nazireu, ele é, era separado, era alguém separado, era alguém com unção especial. E a gente vê o caso de Sansão, né? Ele tinha unção de Deus sobre ele. A força de Sansão, era porque o cabelo dele era grande, é porque ele era forte. Não, é porque tinha unção de Deus sobre ele. Né? Um chamado de Deus sobre a vida daquele homem, para que ele libertasse o povo hebreu dos filisteus. Um povo que vinha sendo massacrado, os filisteus, tudo que eles plantavam, os filisteus vinham e roubavam, matavam, né, os hebreus. Então, Deus levantou alguém, Deus levantou Sansão ali para libertar aquele povo. Você vê como Deus sempre na história, ele levanta alguém, né? Alguém com uma unção específica, uma missão específica, um chamado específico para trazer libertação, para trazer salvação. Não é diferente nos dias de hoje. Eu e você somos chamados também por Deus e nós também podemos ser os nazireus dessa geração, né? Dessa geração. Mas vamos lá. Como era esse voto, né? Como era esse voto dos nazireus? Então, é, a gente viu aí, né, do versículo 1 ao 4. Eu já li do versículo 1 ao 4, né? Devido à sua consagração, o nazireu, ele deveria cumprir uma série de restrições. E aí falou, né, questão de uva, até as uvas passas ele não podia comer. E eu vi que naquela época as festas eram todas regadas a vinho, não tinha a opção que tem hoje. Glória a Deus, né? De cerveja disso, daquilo, de cachaça, de não sei de quê. Então, não sei se tinha, mas eu sei que tinha muito vinho. Então, o vinho remete à coisa da alegria, da distração, dos prazeres, né? Como Deus é cuidadoso nisso. Então, os nazireus deveriam ter abstinência, adotar, né? Abstinência de vinho e de qualquer outra bebida levedada. Em relação ao fruto da vida, essa proibição não se restringia apenas ao vinho, né? Incluía também o suco de uva, a própria uva, né? Então, tudo isso ele não podia comer, ele não podia beber, né? E isso é semelhante a um sacerdote. E aí eu vou trazer aqui para vocês Levítico 21, do 1 ao 6, que a gente já viu isso, né? Como esse voto do Nazireu se assemelha ao voto dos sacerdotes. Olha só, Levítico 21, do 1 ao 6. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés:
Diga aos sacerdotes, os filhos de Arão, um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filha ou filha, irmão, né? Ou uma irmã, enfim, ele vai dizendo aí a questão de não se contaminar com o cadáver, né? Que ele vai também, que é um dos votos do Nazireu, uma das restrições. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo, serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, né? Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Então, o voto do Nazireu, ele se assemelha, né? Ele se assemelha aos votos, à consagração dos sacerdotes, nessa questão também de não tocar num cadáver, que a gente vai ver aqui, e a questão também de bebida fermentada, né? Mas vamos seguir aqui. O versículo 5. Eu estou agora em Números Números 6, versículo 5, né? Então vamos lá, o versículo 5. Diz assim: Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver mesmo que seja o seu próprio pai, mãe ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a sua cabeça o símbolo de sua separação para Deus. E aí, como eu gosto de fazer, veja, eu li com vocês o capítulo 5, 6 e 7. Em todos esses versículos, 5, 6, 7, os versículos, tem a palavra separação. Eu grifei aqui de azul. Na minha Bíblia está azul, assim. Separação. A palavra separação. Então, o nazireu era alguém separado, era alguém consagrado para Deus, era alguém entregue a Deus, né? Eles não poderiam cortar os cabelos durante o período do seu voto e eles também não podiam se aproximar de um cadáver, porque isso implicava em sua contaminação. Veja que coisa maravilhosa, né? Até isso, assim, Deus se preocupa. E isso, a mesma coisa, veja que tem essa ligação com os sacerdotes também, essa proibição dos sacerdotes, né? Implicava em contaminação. E aí, em caso de violação dessa regra, se o nazireu, é, por algum, né, acaso, assim, chegasse perto de um cadáver, ele deveria se submeter a um detalhado ritual de purificação e começar tudo novamente, que é o que a gente vai ver aqui nos capítulos seguintes, né? Mas, e a gente viu que foi uma das coisas que Sansão fez. Quer dizer, Sansão, na verdade, ele desobedeceu de várias formas, né? O voto dele do Nazireu. Mas eu acredito que tudo tenha começado com a distração mesmo de Sansão, né? É aquela coisa que vem assim sutilmente, vai distraindo, né? Porque não foi só Dalila. Dalila foi Dalila foi a perdição de Sansão. Mas houve em Sansão uma desobediência, houve em Sansão, né? Já esses pequenos deslizes. Ele chegou perto de um cadáver, de um animal lá, né? É, ele ficava brincando, mentindo, ele ficava no meio dos filisteus. Então, tinha várias coisas ali da vida, da história de Sansão, que a gente vai ver que pequenos deslizes levaram ele a um deslize bem maior, né? Uma prisão, realmente, uma cegueira, né? Cegueira espiritual e cegueira física, né? Desviou ele totalmente do propósito que Deus tinha para a vida dele. Como é sério, né? Enfim. E aí, eu queria ler com vocês aqui do capítulo, dos versículos do 8 ao 13, aqui seguindo o texto aí que a gente tá. Veja só. Durante todo o período da sua separação, né, o nazireu, né, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar
raspar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. Veja só, se o cabelo dele encostasse no cadáver, ele tinha que raspar o cabelo, né? E começar tudo de novo. No oitavo dia, aí começa o ritual. Trará duas rolinhas, dois pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá como oferta pelo pecado e outro como holocausto, né? As rolinhas e os pombinhos, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Veja que coisa, né? Ele teria que fazer tudo de novo porque ele se aproximou de um cadáver, né? Ele se dedicará ao Senhor pelo período da sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores porque ficou contaminado durante a sua separação. Esse é o ritual do nazireu, quando terminar o período da sua separação. Ele será trazido à tenda do encontro. Que coisa, né? Então aí tinha todo esse ritual, né? Ao terminar o período do seu voto, o nazireu deveria obedecer a um procedimento aí especial, né? Então, e aí fala dessas ofertas que a gente já falou aqui, as ofertas do cordeiro, né? Do animal, né? De um cordeiro de 1 ano de idade, como oferta de reparação. Olha aí, né? O cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. O nosso cordeiro Jesus Cristo como oferta da nossa reparação, né? E aí tinha todo esse processo aí, né? De forma resumida, né, é possível dizer que, diferente dos outros votos, o voto do Nazireu implicava numa consagração total a Deus, total a Deus. O corpo do Nazireu era separado completamente para o serviço santo, de modo que esse tipo de consagração era semelhante àquela que era experimentada apenas pelos sacerdotes. Vocês estão indo aqui, né, comigo, vocês estão indo aqui comigo nessa história aqui dos nazireus, porque é tão maravilhoso. E aí eu quero trazer agora essa questão aí do Loeng, né? Como eu falei, tem um livro, eu queria que vocês, até se quem quiser se interessar, é um livro bem fininho, é o DNA do Nazireu. É Loeng, Louengle, né? Ele é um pastor americano e ele é reconhecido pelo movimento The Call, né, que é o chamado, né? E ele também era pastor sênior da International House of Prayer, da Casa Internacional de Oração, né, lá no Texas e lá em Dallas, né? E aí ele fala isso sobre viver separado para Deus de forma radical, como os nazireus da Bíblia. E trazendo isso para hoje, porque a gente pensa assim, o voto nazireu é algo lá para números. Não. Eu vi que muitas mulheres e homens, não só homens, mulheres também, fazem esse tipo de voto, né, do nazireu. E, na verdade, quando eu fiquei lendo, estudando aqui, eu fiquei pensando, todos nós, né, deveríamos orar interceder para que mais nazireus se levantem nessa nação, nessa geração, porque é um chamado que vem do Senhor, né? É um chamado do Senhor, não é assim, agora eu vou ser um nazireu, vou raspar minha cabeça, vou fazer um voto, não vou cortar cabelo, não vou tomar mais bebida fermentada, né? É um movimento do coração e é um movimento, é um chamado de Deus, né? É unção de Deus, né? De alguém que se separa dos prazeres desse mundo para viver uma vida rendida ao Senhor, né? E aí, nesse livro, ele tem uma coisa que me chamou a atenção e eu trago aqui para vocês, assim, ó. Ele colocou assim: lembre-se. Você foi criada para queimar ardentemente e constantemente de paixão por Jesus. Nós fomos criadas para queimar ardentemente e constantemente de paixão por Jesus e de ser um nazireu de Deus e de ter uma vida consagrada ao Senhor, de não nos contaminar com as coisas desse mundo, não nos contaminar, né, com as coisas, com o pecado desse mundo, não se amoldar aos padrões desse mundo, mas sim viver
pela vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, né? E aí a gente vê na Bíblia, como eu já falei, a gente vê o exemplo de Sansão, está lá em Juízes 13:5, né? Sansão, ele foi escolhido, quando Deus anunciou, o anjo anunciou o nascimento dele aos países deles, disse assim, ó, não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Está lá em Juízes 13:5, né? Esse foi o anúncio do nascimento de Sansão. E aí é, é onde tem essa palavra, né? O nazireu. Ele vai ser nazireu. E embora houvesse esses nazireus vitalícios, né? Como Samuel, Sansão, João Batista também vou falar aqui, a maioria das pessoas fazia voto por um período específico de tempo. E aí Samuel foi outro. Samuel está lá em Samuel 1, é, 1 Samuel 1, do 9 ao 11, eu vou ler aqui para vocês. 1 Samuel 1, 9 ao 11. Diz, a Ana, né, a mãe de Samuel, diz assim: fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, né? Embora assim não seja claro aqui explicitamente, né, que Samuel foi nazireu, né? Mas o texto, assim, os estudiosos citam Samuel como também um nazireu, né? Com essa entrega de Ana, esse voto que a mãe dele, Ana, fez, né? Antes mesmo dele nascer, né? E diz que em 1 Samuel 1:22, Ana diz que ele vai morar ali para sempre, na casa do Senhor, né? E essa frase também pode ser entendida como um nazireu para sempre, todos os dias da sua vida, né? E Samuel foi realmente um homem de Deus, né? E e aí, tem um texto lá em Amós 2:10, 11, né? Amós 2:10, 11, tem assim essa coisa de como Deus ele escolhia, né, os nazireus, que eram pessoas escolhidas naquela época, né, para um propósito específico, como foi o de Sansão, de Samuel. E veja que Amós 10:11 diz assim, ó: eu mesmo os tirei, Deus está falando aqui, né? Amós 2:10, 11, o profeta Amós está falando. Deus está falando para ele: eu mesmo os tirei do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor, né? Veja, então Deus escolheu alguns dos seus jovens para serem nazireus. Lá, né? Olha, o profeta Amós está falando isso. Deus ainda escolhe. Os olhos do Senhor estão passeando pela terra, buscando alguém que seja fiel a Ele, buscando um coração que queime ardentemente por Ele, buscando alguém que queira entregar a vida totalmente rendida para Ele, né? Deus está buscando nazireus ainda. Então, aqui ele fala bem especificamente, né? E escolhi alguns de seus jovens para serem nazireus. E aí a gente vê agora, fora o Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, fazendo esse link, né? Porque tudo é a palavra de Deus, ela se conecta, né, de forma tão maravilhosa. A gente vê o chamado de João Batista, né? João Batista como um nazireu. Ele foi consagrado para abrir o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor, pregando arrependimento, né? Ali, a vida de João Batista, né? Ele anuncia. João é o anunciador, né, do Cristo. Isso é maravilhoso, esse João Batista, nazireu lindo de Deus. E aí, lá em Lucas 1:15, você pode ver também. E aí também eu fui ver, olha só, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo,
Também diz lá que ele fez um voto de Nazireu temporário, né? Vou lá, vou ver com vocês aqui, Atos 18, 18, né? Atos 18, 18 diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito, né? Portanto, e aí continua o versículo 23, vou ler do 23 até o 26. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação, pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados, de imoralidade sexual. E aí, no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Então, aqui nesse texto que eu vi aqui em Atos, Atos 18, depois vocês podem ver, eu falei rapidamente, Atos 18, do 18 ao 26, tem essa história aí que Paulo se junta com esses 4 homens, né, e faz esse voto temporário. Então, é bem parecido também com o voto do Nazireu, né? Mas aqui eu vou continuar, aqui, meu Deus, a leitura, só para a gente terminar agora. Você que chegou aí depois, eu estou em Números 6. E eu vou ler agora a partir do 14, né? Então, continuando, falando sobre o voto do Nazireu. O versículo 14 diz assim: Ali apresentará a sua oferta ao Senhor um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto. Minha gente, a gente já ouviu falar tanto aqui desse cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto, né? Uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado e um carneiro sem defeito como oferta de comunhão. Ou seja, aqui fala das ofertas, de como deveria ser a oferta de purificação, caso o nazireu, né, eventualmente fosse contaminado de alguma forma. E aí fala dessa oferta do cordeiro e também vai falar agora da oferta do cereal. Todas essas ofertas a gente já passou aqui por elas. Né? Incrível como Deus continua falando. Veja, versículo 15: juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com o cesto de pães sem fermento, com bolos feitos da melhor farinha amassada, e com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu raspará o cabelo que consagrou e jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirados dos cestos, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Este é o ritual do voto de Nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do Nazireu. Aleluia, né? Então, isso aqui tudo fala sobre esse voto do Nazireu, esse acordo, né? O ritual que o Nazireu, a pessoa ali, Nazireu, deveria fazer. E se fosse
né, contaminada também, como deveria fazer todo esse cuidado de Deus, toda essa consagração para dizer, olha, você é separado, você é santo, você é escolhido, né? E há um chamado realmente de Deus para cada um de nós, por pessoas que se separem das coisas desse mundo, né? Para se aproximar dele, para viver diante dele, para ter intimidade com ele. Ah, Ana, mas eu posso ser um nazireu hoje, eu tenho que viver totalmente separada e viver no monge, viver, deixar, né? Não, você pode escolher. Você pode dizer, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu faço um voto, eu faço uma aliança, eu faço um compromisso com o Senhor, né? De viver a minha vida diante do Senhor. E aí você faz o seu voto com o Senhor, a sua entrega com o Senhor. Você é um nazireu de Deus, né? Você pode ser um trabalhador, você pode ser um professor, você pode ser no seu dia a dia, você pode sim viver a sua vida integralmente no Senhor, né? Que Deus nos use para viver isso, viver essa consagração diante dele, né? Mas aí, olha, no Salmo 50, tô já terminando, no Salmo 50, versículo 5. Ele diz assim, ó, Salmo 50: ajuntem, ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Ofereça a Deus um sacrifício, ofereça em Deus sacrifício, a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Salmo 50. Eu li o versículo 5, depois eu li o 14 e o 15 só. Então, ele diz aqui, né? Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. E para finalizar esse capítulo 6, né? Os versículos 22 ao 27 falam da bênção. A bênção, que é até uma música que depois eu vou tocar aqui um pouquinho. Mas diz assim, ó, o versículo 22, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Então, receba aí a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei, né? E aí diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Essa frase faz referência à proteção de Deus, né? A bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Esteja sempre com você a proteção de Deus. O Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e sobre ti tenha misericórdia de ti. Essa frase expressa o modo como Deus olha favoravelmente para cada um de nós. Ou seja, o rosto de Deus voltado em direção a alguém significa que a sua presença está conosco no sentido de ter um relacionamento próximo, íntimo com Ele. É o favor imerecido, é a infinita misericórdia, né? É Ele que derrama perdão sobre nós. Então, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, sobre mim, e tenha misericórdia de nós. E sobre nós, o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. A paz. Jesus disse: eu deixo com vocês a minha paz, a paz do Senhor, que a paz do Senhor repouse sobre cada um de nós hoje, né? Que a paz do Senhor venha nos encher nessa manhã, nesse dia, essa paz que é fruto, né, da presença do Senhor. E aí eu vou deixar aqui só 2 minutos para vocês meditarem e depois a gente vai para os comentários. Eu queria colocar aqui esse louvor aqui, que fala isso mesmo, da bênção. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda
teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Aleluia, aleluia, Jesus. Que maravilha, né? Enquanto eu tocava esse louvor, eu fiquei pensando que privilégio. Nós somos um povo abençoado pelo Senhor, né? Abençoado pelo Senhor. A mão do Senhor, a boa mão do Senhor está sobre nós. Amém, Jesus. Eu vou abrir aqui para os comentários, vou abrir, fechar meu microfone e vocês fiquem à vontade para comentar. Bom dia a todos. Bom Ai, dia. foi maravilhoso esse momento aqui com vocês, gente. Esse momento da gente estar aqui, né, aprendendo mais da palavra de Deus, né? E quando a gente lê inicialmente, né, fazendo lá o devocional, muitas coisas assim, a gente pensa, poxa, isso é tão antigo, né, tão passado, voto nazireu, isso não existe. Mas se a gente trazer para hoje, né, Deus ele nos chama, né, a viver uma vida consagrada, a viver uma vida de santidade, a vivermos separados do pecado, né? E nos dedicarmos diariamente a Ele. Então, é incrível ver o quanto a palavra ela é e se faz presente, né? Tanto naquela época como hoje em dia.
E também a questão relacionada à bênção sacerdotal, né? O cuidado, né, que Deus tem com a gente, né? A proteção que ele tem com o seu povo, né? Ele nos encoraja, né, a confiar nele, a confiar na palavra dele. Gente, tá sendo gratificante, gratidão, assim, por esse momento aqui com vocês. Obrigada. Amém. Bom dia, meninas. A gente só pode agradecer. Não tem nem assim o que. Eu estou com minha Bíblia de estudos aqui na casa dos meus netos, que sempre me dá novidades também, mas eu tenho certeza que você deve ter abrangido tudo, não faltou nada, porque é um grande aprendizado. E é assim, é uma bênção a gente entender a necessidade da santificação em nossas vidas, né? Então é um capítulo que nos ensina muito. E a gente só tem que ter gratidão, porque quando a gente aprende cada vez mais, né? Então eu não gosto de perder, só mesmo se não der, mas tá aqui com vocês, curtindo isso. Parabéns, Aninha, como sempre, né? E ontem também foi bênção, viu? Obrigada. Beijo. Amém, querida. Beijo. Kátia, acho que tá tentando abrir um mudo ali. Mas vamos lá. Se alguém quiser falar, comentar alguém, enquanto Kátia abriu. Menina, consegui! Nem sempre é fácil, né? É difícil para algumas pessoas. Mas, assim, essa mensagem eu amei, né? Quando foi dito que é para nós hoje, né? Priscila falou com muita propriedade. É para nós hoje. Parece um negócio né? Distante, tem nada a ver comigo, voto de Nazireu e pá. Mas isso tem a ver conosco, sim, né? Talvez você possa pensar que, no nazireu como aquele dedicado na vida para isso. Há os nazireus de hoje, né? Pessoas chamadas para pregar a mensagem de Deus para multidões, para fazer grandes coisas, e há um nazireu dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada um de nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós não temos um chamado específico para isso. E aí é muito importante que a gente entenda, né, que de fato a gente tem que cumprir esse compromisso. Não é assim, aquela ameaça, o medo, às vezes dá a impressão assim, ah, você tem que fazer isso, porque senão Deus lhe castiga, não é? Não é, porque é um chamado, é um convite, e é um privilégio para nós, né? Temos o Espírito Santo de Deus, essa unção permanente dentro de nós, não é temporária, ela é permanente. Deus nos chama para estarmos junto com Ele em todo o tempo. E aí está toda essa coisa que foi trazida aí a respeito de santificação, né? A associação do nazireu com os sacerdotes. Eles eram sacerdotes e não precisavam ser da descendência dos levitas, né? Então havia um chamado ali independente de descendência, mas com uma missão. E nós temos hoje uma missão, nós sabemos disso, nós temos uma missão, cada um de nós é ungido e recebe um dom, isso é bíblico de hoje, né? Novo Testamento, para cumprirmos algo que Deus está querendo fazer através de nós. Então, que nós possamos compreender essa coisa do voto nazireu como algo que verdadeiramente nos pertence, nós temos um chamado, nós temos uma missão, nós temos uma unção e nós precisamos ser fiéis, porque Deus está contando conosco. E aí, essa associação final, né, com a bênção do Senhor, Ele lhe guarda na entrada, na saída, todo o tempo, geração em geração. Nós abençoamos
a nossa família, né, os nossos descendentes com tudo isso, né, além do povo de Cristo, né, da obra da missão. Então, verdadeiramente é uma missão nossa, mas, sobretudo, um privilégio, uma bênção, né, essa separação. Então, glória a Deus, né, por tudo isso. Valeusíssimo essa explicação maravilhosa, Aninha. Beijo. Amém. É isso, né? Assim a gente pensa, né, os nazireus ali, aquela coisa do antigo, mas como é para hoje, né? Como é urgente esse chamado, né, para hoje. Essa viver essa separação me chamou muito a atenção, essa coisa do separado, assim, vários versículos, a palavra separado, 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 né? Na questão de separado. Não porque era intocável, não, mas separado das coisas mesmo do mundo, do pecado, né? Para viver essa santidade junto de Deus. Amém. Quem mais? Então, eu vou falando aqui rapidinho. Só essa questão também da bênção, né? Que eu também, enquanto eu estava ouvindo aqui esse louvor, fiquei pensando, meu Deus, como às vezes a gente, né, termina o culto, aí o pastor, a bênção final ali, né? E a gente às vezes até já está pegando a bolsa, já está querendo sair, mas como é importante a gente absorver essa bênção, receber essa bênção, né? É a bênção do Senhor sobre nós. Alguém, né, na figura do sacerdote, né, ali do pastor, essa pessoa de autoridade sobre as nossas vidas, assim, a pessoa do sacerdote está abençoando aquele povo e hoje é a bênção do Senhor, né, na nossa comunidade, assim. Eu achei isso, poxa, não é pra gente fazer de qualquer jeito, né? É ouvir de qualquer jeito, pegar a bolsa e já sair, às vezes nem, é a bênção, só falta a bênção, tá? Tchau. Mas como a bênção é importante, né? Você receber, você saber que você tem a bênção do Senhor disponível para nós, o olhar dele, a paz dele, né? Tudo isso. Maravilha. Amém, amém. Se não tiver mais ninguém para falar, a gente chama o pastor. O pastor já está aqui para dar a nossa bênção final, né? Esperando a bênção. Quer ninguém não? Vamos lá, gente. Olha, estão me ouvindo? Sim, Ó, pô, muito importante aí, né? Essa noção de consagração. E, assim, uma das coisas que mais me chama a atenção nessa questão, né? Essa questão de votos, ela é muito, assim, recorrente na igreja cristã. Determinados, parece que vira, não, agora todo mundo descobriu os votos, aí depois para, aí depois votos de novo. E o grande sentido da questão dos votos, sem a gente entrar num aprofundamento muito maior, né, o chamado é permanente de consagração. Nós somos chamados à consagração permanente. E consagração é uma palavra, né, que depois foi latinizada e, na verdade, é a junção de duas palavras que que vem de completamente sagrado. Então, consagrar não é apenas, ou seja, ou um voto ou uma consagração, não pode ser alguma coisa parcial. Eu estou fazendo isso aqui como consagração, mas aqui eu estou falando outras coisas, eu estou fazendo outras coisas. Então, um ato qualquer, seja de um cabelo, não, eu conheci uma pessoa que, né, ela se consagrou que ela iria, por um ano, só iria usar roupa branca. Ok, legal isso, como um símbolo, né? A consagração não é
a roupa branca. Ali é o símbolo da consagração, mas a consagração precisa ser total, né? Nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, aonde quer que eu esteja. Então, a roupa branca, por exemplo, ela está para mim lembrando que eu fiz aquele tipo de consagração. Da mesma maneira, todas as disciplinas espirituais nos levam a um patamar de consagração. Então, que a nossa consagração seja completa, seja permanente, que a gente busque efetivamente viver a plenitude da consagração. Muito bom. É muito bom a gente estudar isso, é muito bom a gente ver, né, a dimensão, essa relação, esse relacionamento com Deus, né, e através da história, através das Escrituras. Tá? Vamos orar então, vamos colocar aí diante de Deus a nossa, assim, nossa sede, nosso desejo em consagração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à tua palavra, temos acesso ao teu Espírito, temos acesso ao teu Filho. Estamos, Pai, plenamente, possivelmente plenamente conectados contigo. Que a nossa vida, Pai, possa refletir uma consagração completa, total, integral, Pai. Queremos estar ligados, unidos a Ti, Senhor Deus, e que todo o nosso viver reflita essa unidade contigo. Tudo, que a nossa vida seja efetivamente para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Deus Amém, abençoe. queridos. Logo, Deus logo nos abençoe. encontramos aí nas nossas celebrações. Hoje, 10 e 18, temos celebrações, né? E vamos viver aí hoje a unidade do corpo de Cristo da igreja. Um beijo para vocês. Amém. Beijo. Amém. Amém. Amém, Tchau, pastor. gente. Beijo grande Amém. a Deus todos. abençoe. Valeu. Até domingo.